A indústria cinematográfica dos Estados Unidos nasceu em West Orange, Nova Jersey. O quartel-general do inventor, Thomas Edison. Em 1893, ele montou o primeiro estúdio de cinema dos Estados Unidos, chamado Black Maria, o nome dos carros negros da polícia daquela época. Dentro, ele fez filmes curtos, mas não para a telona. O espectador colocava uma moeda no gabinete de projeção de Edison, o cinetoscópio. Alguns filmes sobreviveram, como O Espirro, de 5 segundos de duração, feito em 1894. Logo, a tecnologia de Edison avançou e seus filmes foram projetados para públicos maiores. Lojas foram convertidas em pequenas salas de cinema. Como o ingresso custava 5 centavos, elas ficaram conhecidas como Nickelodeons. Logo, filmes como O Grande Roubo do Trem tinham a duração de 12 minutos e contavam histórias. Em 1970, cerca de 2 milhões de norte-americanos iam ao cinema semanalmente. Para explorar a demanda crescente, estúdios de filmes rivais surgiram ao longo da costa leste. Em resposta, Edison e 8 produtores criaram a Motion Picture Patent Company. Ela monopolizou a tecnologia de gravação e exibição de filmes e usou fiscais para tirar os competidores pretensiosos dos negócios. Em 1910, o diretor David Wark Griffith viajou para o oeste para filmar em uma locação na Califórnia. Ele encontrou um vilarejo de 5.000 pessoas, circundado por colinas onduladas e pomares de frutas cítricas. A rua principal se conectava com o centro de Los Angeles a 16 quilômetros. Conhecida como Prospect Avenue, ela logo pegou emprestado o nome desta obscura cidadezinha e se tornou Hollywood Boulevard. O filme de Griffith, em Old California, foi o primeiro gravado em Hollywood. Logo, mais cineastas ouviram falar das paisagens variadas da Califórnia e do sol brilhante durante o ano inteiro. E ficava a quase 5.000 quilômetros dos fiscais de patente de Edison. Atraídos pelas oportunidades, produtores independentes se mudaram para o oeste. Em 1912, o proprietário de teatro na costa leste e produtor Carl Laemmle formou o que se tornaria um dos estúdios gigantes de Hollywood, a Universal. Ele construiu este estúdio em uma fazenda de 230 acres, criando a maior instalação do mundo para gravar filmes. Esperem um pouco. A Universal empregou uma multidão de pessoas. E o rápido sucesso de Laemmle seduziu outros a se juntar a ele em Hollywood. Quando os produtores Adolph Zukor, Jesse Lasky, Cecil B. DeMille e Samuel Goldwyn se mudaram para o oeste, eles uniram suas empresas para formar a Paramount. Outro pioneiro, o proprietário de teatro William Fox, convenceu a Suprema Corte a pôr fim no monopólio de Edison. A decisão liberou a indústria. E agora, ela havia se mudado para a Califórnia. Os novos estúdios de Hollywood criaram um poderoso modelo de negócios, no qual uma única empresa não só controla a produção, como também detém as cadeias de salas de cinema, garantindo um público mínimo. Em 1915, pelo menos 26 milhões de pessoas iam ao cinema todas as semanas. Para aumentar a sua cota de 1,3 milhão de dólares de receita semanal, os estúdios corriam atrás de qualquer vantagem. Eles assinaram com atores contratados exclusivos e os promoviam com uma nova técnica: os créditos na tela. Os mais populares atraíam seu próprio público fiel.
No filme de 1914, Corrida de Automóveis para Meninos, Charlie Chaplin apresentou um personagem icônico, Carlitos. E um astro nasceu. O ator inglês também dirigia seus filmes. Em 1916, a Mutual Film Corporation pagava a ele $700 mil por ano. São quase 10 vezes mais que o salário do presidente. Os filmes ainda eram mudos, e as comédias estavam entre os filmes mais populares. Eles não precisavam de falas para funcionar. Uma das maiores estrelas dessa época era Mary Pickford. Uma festa do chá rápido com a sua sobrinha era tudo que sua agenda permitia. Em 1916, ela assinou o primeiro contrato de $1 milhão com Adolph Zukor e a Paramount. Um dos frequentes diretores de Mary era David Wark Griffith. Em 1915, ele desenvolveu novas técnicas cinematográficas. Retratando a Guerra Civil, o filme O Nascimento de uma Nação foi o primeiro épico dos Estados Unidos. Tem 3 horas de duração, empregou 18 mil pessoas e custou $100 mil. Ele rendeu cerca de $10 milhões, o equivalente a $250 milhões hoje. O filme é controverso desde o dia em que nasceu. Ele simpatiza com a Ku Klux Klan e é hostil com os afro-americanos. Motins apareceram e surgiram pedidos para banir o filme. Griffith não se arrependeu e defendeu o filme no relançamento em 1930. A Klan, naquela época, foi necessária, teve um propósito. Apesar do rebuliço causado pelo lançamento em 1915, o brilho criativo do filme rendeu a Griffith o título de o primeiro grande diretor de Hollywood. Ele ganhou acesso inédito às trincheiras da França durante a Primeira Guerra Mundial para fazer filmes de propaganda para o governo. Mas foram os astros da telona de Hollywood que ficaram mais visíveis no esforço de guerra. Em um desfile em Washington, Mary Pickford e Charlie Chaplin, acompanhados pelo colega ator Douglas Fairbanks, pediam dinheiro para aumentar o bônus de guerra. Eles viajaram pelo país e os americanos alegremente deram dinheiro quando a realeza hollywoodiana pediu. No fim da guerra, eles arrecadaram cerca de $17 milhões. Os astros se tornaram os queridinhos da nação. Mas eram os estúdios que detinham a maior parte do poder. A Universal, Paramount e Fox se juntaram a Warner Brothers e Columbia. Eles controlavam firmemente os atores, os salários e as decisões artísticas. Mas em busca de liberdade, alguns se rebelaram. Pickford, Chaplin e Fairbanks juntaram forças com D.W. Griffith. E em 1919, eles montaram sua própria empresa, a United Artists. Foi um marco para os filmes como arte, e não apenas negócios. Mas mesmo o poder deles combinado não era páreo para os grandes estúdios. Eles lutaram para levantar dinheiro. A produção era lenta, e a United Artists lançou uma média de apenas 5 filmes por ano em seus primeiros 5 anos. Para Fairbanks e Pickford, a parceria se tornou íntima. Eles se apaixonaram. Pickford ainda era casada com o ator Owen Moore. Ela temia que o divórcio pudesse arruinar sua carreira. Mas ela estava errada. Os norte-americanos aceitaram seu novo casamento como o derradeiro final feliz. Fairbanks e Pickford se tornaram rei e rainha de Hollywood. O primeiro casal de celebridades visto aqui voltando de sua lua de mel. Eles abriram as portas de sua nova casa para as câmeras. Foi construída em uma terra de 15 acres em Summit Drive, no já exclusivo território de Beverly Hills.
Seu vizinho era ninguém mais que Charlie Chaplin. Apelidado de Pickfair pela imprensa, o lar do casal foi cena de lendárias festas para as celebridades hollywoodianas. O magnetismo de Hollywood estava agora firmemente em ascensão, mas seu novo poder seria, em breve, testado. Em 1920, Hollywood produzia a maioria dos filmes do mundo. Era a quarta maior indústria dos Estados Unidos, empregando mais de 42 mil pessoas. Todo mundo queria aparecer nos filmes. E com a esperança de alcançar esse objetivo, muitas pessoas afluíam para Hollywood. A população de Los Angeles, que já estava aumentando, dobrou na década de 1920, tornando-se a quinta maior cidade dos Estados Unidos. Novas casas eram erguidas em todos os cantos. Em 1923, um grupo de homens carregou madeiras gigantescas morro acima. Elas apoiariam as letras de 15 metros da placa, informando a construção de um novo conjunto residencial. Ela custou $21 mil, o equivalente a $300 mil hoje. A placa era equipada com 4 mil lâmpadas, que brilhavam para revelar a terra de Hollywood. Com o objetivo de ser uma promoção temporária, ela se tornou um símbolo duradouro em 1949, quando as últimas 4 letras foram removidas. A silhueta urbana de Los Angeles também estava mudando, com hotéis e prédios inspirados em sets de filmes ao longo das grandes avenidas. Novos restaurantes e boates elegantes foram abertos. Nenhum lugar abraçava a atitude despreocupada e imoral do começo dos anos 1920, como Hollywood. Que cultivava uma imagem picante dentro e fora das telas. No Dia do Trabalho de 1921, o famoso comediante Fat Arbuckle foi preso em São Francisco. Ele foi acusado de estuprar e assassinar a atriz Virginia Rappe, depois de uma festa em um dos hotéis de elite de São Francisco, o St. Francis. Foi o primeiro escândalo sexual de Hollywood e não seria o último. Tabloides atiçaram a ira popular e houve pedidos de pena de morte. Embora no fim Arbuckle tenha sido absolvido, Hollywood queria refazer sua imagem. Então, os chefes dos estúdios convocaram o político republicano Will Hayes para limpar a indústria. Ele se tornou o primeiro presidente da Associação de Produtores e Distribuidores de Filmes dos Estados Unidos. Uma das suas primeiras ações foi colocar Arbuckle na lista negra. Seus dias como astro acabaram. No novo papel, Hayes estabeleceu diretrizes morais para os filmes, conhecidas como o Código Hayes. Mas era mais um exercício de relações públicas. Ele tinha pouco poder para fazer as diretrizes valerem. Então, em Hollywood, a festa continuou. E os filmes continuaram a ultrapassar os limites da moralidade conservadora. Acabou. Dar vida às cenas românticas se tornou uma habilidade essencial para os diretores. E a atração sexual de um astro estava fazendo o público se extasiar. Rodolfo Valentino, apelidado de Amante Latino e um dos primeiros provocadores de palpitações dos Estados Unidos. Os jornalistas e cinejornais filmaram mulheres e registraram o batimento cardíaco delas durante essas cenas sensuais do filme O Filho do Sheik.
Os fãs ficaram arrasados quando, em agosto de 1962, Valentino faleceu, depois da cirurgia de uma úlcera perfurada. Ele tinha apenas 31 anos. Em Nova York, o amado ator foi velado por 3 dias. E milhares de frequentadores de cinema prantearam seu herói. Dentre as pessoas que carregaram o caixão estavam o chefe do estúdio Adolph Zukor e o ator Douglas Fairbanks. Valentino foi enterrado no cemitério Hollywood Forever. Seu funeral foi o maior que a capital do cinema já havia visto. Mas até mesmo a morte de uma lenda não podia minar o crescimento de Hollywood. Em 1927, 57 milhões de norte-americanos frequentavam o cinema semanalmente. Era quase metade da população. Para atender à crescente demanda, novas salas de cinema foram criadas. Em Los Angeles, na Hollywood Boulevard número 6.925, o empreendedor Sid Grauman gastou $2 milhões para erguer o icônico Chinese Theater. Em 1927, ele foi inaugurado com o lançamento do épico religioso de Cecil DeMille, O Rei dos Reis. A inauguração marcou o nascimento de uma tradição hollywoodiana. Douglas Fairbanks e Mary Pickford foram os primeiros astros a deixar a marca de suas mãos na calçada do teatro. Naquele mesmo ano, os dois foram membros fundadores de outra instituição hollywoodiana duradoura, a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas. Em 1929, a Academia realizou sua primeira cerimônia de premiação, que se tornou o evento cinematográfico mais glamouroso, conhecido mundialmente pelo apelido de sua famosa estatueta de ouro, o Oscar. Com a aproximação de uma nova década, o cinema nunca foi mais poderoso. Mas a indústria estava para mudar para sempre. Times Square, Nova York, 1927. Multidões se aglomeram do lado de fora da Warner Theater para um momento divisor de águas na história do cinema. O primeiro filme falado. Na estreia de O Cantor de Jazz, o público foi ao delírio quando Al Johnson pronunciou as primeiras palavras audíveis em um filme. Esperem um pouco. Esperem um pouco. Vocês não ouviram nada ainda. Esperem um minuto. Estou pedindo. Não ouviram nada. O som mudou o modo como Hollywood fazia filmes. As produções se mudaram para palcos especialmente construídos, onde todos os sons podiam ser controlados. Silêncio. Acabou? Então está certo. Isso é tudo? É tudo? Agora obsoletos, foram destruídos os gigantescos sets de filmagem ao ar livre, como o da United Pictures construído para Pickford 10 anos atrás. A estrela surpresa do cinema falado foi a marca registrada da MGM, Liu, o Leão, que estava na empresa desde a era do cinema mudo. O papel do Liu foi desempenhado por vários leões no decorrer dos anos, mas um dos mais famosos foi Jack. Em setembro de 1927, Jack saiu em uma turnê de publicidade para a MGM com seu avião personalizado. 5 horas depois da decolagem em San Diego com destino a Nova York, o avião caiu no deserto do Arizona. Enquanto o piloto saiu à procura de ajuda, Jack sobreviveu, alimentando-se durante 4 dias dos sanduíches do piloto. A primeira pergunta que os executivos da MGM fizeram foi: como está o leão? O estúdio não se importou com toda a publicidade, nem um pouquinho. O mascote foi rebatizado como Liu, o sortudo, e foi mimado como um bebê. Em 1928, Jack se tornou o primeiro leão a rugir, um símbolo do triunfo do som.
Outra estrela da transição para o cinema falado foi a ex-cantora e dançarina da Broadway, Lucille Fay LeSueur. Ela se esforçou bastante para perder o sotaque texano, mas o estúdio queria mais. A MGM não gostava do nome dela. Então promoveu um concurso com o prêmio de $1.000 para rebatizá-la. E o nome vencedor foi Joan Crawford. O estúdio ocultou seu berço humilde e criou uma nova pessoa. Em 1929, ela se casou com Douglas Jr., filho de Douglas Fairbanks, e entrou para a realeza hollywoodiana. O chefe da MGM, Louis B. Mayer, entendia que estrelas como Crawford eram campeãs de bilheteria. Então ele as controlava obsessivamente. Durante a década de 1930, ele contratou mais de 60 grandes nomes, inclusive Judy Garland, o que ajudou a MGM a se tornar a principal fonte de Hollywood. Para garantir o suprimento constante de atores, a MGM, assim como outros estúdios, abriu uma escola de treinamento para aspirantes a estrelas e foi muito perspicaz ao divulgá-la neste filme promocional. Atores e atrizes iniciantes foram postos à prova. Mãos no quadril. Em suas posições. 1, 2, 3. Levantem a perna. Vamos lá. Isso mesmo. Continuem. Isso mesmo. Esperava-se que as atrizes tivessem a imagem hollywoodiana de uma mulher perfeita. Elas recebiam treinamento de comandar. Agora, se vocês perceberem, a Virginia está andando na ponta dos pés. O seu corpo está perfeitamente relaxado. E ao descer a escada, ela não olha para baixo. E como beijar. Você me perdoa? Não, eu nunca vou perdoar você. Vou odiá-lo enquanto eu viver. Ei, esperem um pouco. Vocês sabem que, em primeiro lugar, o beijo é horrível. É a outra faceta do estúdio que molda e controla as estrelas de Hollywood. Vamos começar pelo beijo. Para quem estava disposto a dançar conforme a música do estúdio, uma vida de dinheiro, glamour e festas à beira da piscina o aguardava. Em Hollywood, não existia a Grande Depressão. Os astros e estrelas curtiam a vida. Eles eram o rosto de Hollywood. E os estúdios tomavam o cuidado para que os cinejornais os exibissem nos lugares certos. Aqui, Joan Crawford está estudando o guia de corrida no Hollywood Park, enquanto o sogro Douglas Fairbanks acompanha mais de perto seu cavalo favorito. O chefe do estúdio, Jack Warner, está com sua esposa e Dolores Del Rio, enquanto o recém-chegado Mickey Rooney faz suas apostas. Em 1937, o salário anual médio de um trabalhador norte-americano era de cerca de $1.800. Um valor superado de longe por astros como Clark Gable, que ganhava mais de $280 mil. Mas era o chefe, Louis B. Mayer, visto aqui na estreia de cavalgada que levava para casa o maior pagamento dos Estados Unidos, $1,1 milhão. O dinheiro e o glamour continuavam a atrair astros, estrelas e controvérsia. Mae West chegou à cidade. Mae West lançou seu filme Santa Não Sou no Chinese Theatre em 1933. Olá, pessoal. Eu estou aqui no cinema do Sr. Grauman para ver a estreia do meu novo filme Santa Não Sou. É claro que eu não o batizei de Santa Não Sou à toa. Ela tinha má reputação. Sua peça de teatro Sex foi um sucesso na Broadway, mas ela foi processada por indecência e ficou presa por 10 dias. As estrelas estão chegando tão rapidamente que mal conseguimos acompanhá-las. Mae West sabia como agradar ao público. Não se esqueça, venha me ver alguma hora. Grupos religiosos conservadores censuraram a representação sexual de Mae West na tela. Eles queriam deter o que viam como uma tendência de glorificação de sexo e violência nos filmes. Hollywood tentou se esquivar da ameaça. O Código Hays, que Will Hays introduziu depois do escândalo de Arbuckle, não tinha tido até então muito efeito.
Mas agora ele havia convocado Joseph Breen, um proeminente jornalista católico e agente de publicidade, para cumprir as diretrizes de ética. O que é vulgar, baixo e espalhafatoso, acabou. O primeiro filme em que Breen aplicou o código foi Tarzan e sua companheira, em 1934. Espera, Tarzan! Esta cena de Johnny Weissmuller e a dublê de corpo da Maureen O'Sullivan foi cortada por causa da nudez. Querido, você é muito... Era o começo da era de censura, que duraria 3 décadas. A indústria respondeu apresentando um tipo diferente de estrela, que era um pouco mais inocente. 1, 2, 3! Em 1934, com a tenra idade de 5 anos, Shirley Temple conquistava o coração do público dançando e cantando no filme A Alegria de Viver. Ela foi recompensada com seu próprio carro especial, o qual ela dirigia pelas instalações do estúdio Fox. O presidente Roosevelt reconheceu a capacidade que ela tinha de levantar os ânimos abatidos pela Grande Depressão. Segundo dizem, ele declarou: "Contanto que nosso país tenha Shirley Temple, nós vamos ficar bem." Ela foi a primeira estrela de cinema a fazer serenata para um presidente no seu aniversário. Parabéns, senhor presidente. Com seus cachinhos e sorriso contagiante, ela ofereceu esperança ao estilo hollywoodiano. Em 1939, 365 filmes foram lançados. E 80 milhões de ingressos eram vendidos semanalmente. A maior parte disso foi resultado de um dos filmes hollywoodianos mais bem-sucedidos de todos os tempos. E o Vento Levou. O produtor David Selznick passou 2 anos procurando os atores certos. Eu nunca fingi na minha vida. Paulette Goddard foi uma das 32 atrizes que participaram da audição para o papel de Scarlett O'Hara. Ai, Ashley. Parece que já faz tanto tempo que a gente teve uma boa conversa. Eu estava me perguntando por onde você andava. Mas foi a britânica Vivien Leigh que conseguiu o papel da bela sulista. Clark Gable foi escalado como o protagonista Rhett Butler. E Leslie Howard como Ashley Wilkes. Este filme raro, perdido há muito tempo, foi gravado em cores com uma câmera caseira pelo magnata do aço Howard Hall. Seus contatos empresariais lhe proporcionaram uma visita ao set. Enquanto o protagonista Clark Gable relaxava, sua colega Vivien Leigh recebia retoques na maquiagem. São dias de festa no sul. As asas modernas do vento levaram Hollywood a Atlanta para a estreia mundial do filme épico E o Vento Levou. Multidões foram à loucura por causa das protagonistas do filme Vivien Leigh e Olivia de Havilland, acompanhadas pelo produtor David Selznick. Mas a maior aclamação foi para o Rei de Hollywood. Sim, é o Clark Gable que acabou de chegar. A elegante Carol Lombardi e o amigo do marido são bem recebidos. O governador da Geórgia declarou feriado estadual. E mais de 1 milhão de pessoas se juntaram nesses 3 dias de comemorações. 300 mil pessoas formaram filas nas ruas para ver o desfile de astros e estrelas. Veteranos confederados foram os convidados de honra da estreia no Loew's Grand Theatre, na rua Peachtree. Senhoras e senhores, esta noite eu estou aqui como espectador. E eu quero assistir E o Vento Levou como vocês. Assim como o filme O Nascimento de uma Nação, E o Vento Levou gerou controvérsia racial.
Na estreia, os atores negros, incluindo Hattie McDaniel, que fazia a escrava Mamie, se fizeram notoriamente ausentes. O teatro era restrito apenas para brancos. A segregação racial prevalecia em toda a nação norte-americana. No Oscar, Selznick teve de implorar para a indicada Hattie McDaniel poder entrar. Mas ela não pôde ser vista em nenhum lugar. Fora das câmeras, ela estava sentada em uma mesa pequena distante dos seus colegas indicados. E agora vamos ao que interessa. Os prêmios de 1939. E O Vento Levou ganhou o recorde de 8 Oscars. McDaniel ganhou como melhor atriz coadjuvante. Foi a primeira afro-americana premiada. É um dos momentos mais felizes da minha vida. Não consigo dizer o que sinto, só tenho gratidão. Muito obrigada. Deus abençoe. Mas o racismo continuou a assombrar Hollywood durante as décadas seguintes. Assim como as suspeitas duradouras sobre se ele era realmente americano. A Guerra Fria gerou um clima de medo no país. O Partido Comunista dos Estados Unidos é uma quinta coluna, se é que já existiu alguma. Em 1947, o Comitê de Atividades Anti-Americanas deu início às investigações sobre a influência comunista nos Estados Unidos. O holofote foi virado para Hollywood, visto como um antro de subversão vermelha. Em Washington, o comitê promoveu 9 dias de audiências, com o testemunho de mais de 40 pessoas ligadas a Hollywood. O chefe do Sindicato dos Atores, Ronald Reagan, garantiu ao comitê que Hollywood não tinha envolvimento com o comunismo. Nós fizemos um ótimo trabalho no nosso ramo, restringindo a atividade dessas pessoas. Mas o comitê ainda tentou forçar as testemunhas a dar nomes. Um dos membros do grupo de escritores e diretores se recusou a cooperar em defesa, disseram, de seus direitos constitucionais. No dia 29 de outubro de 1947, o escritor John Howard Lawson se apresentou. A pergunta é, você já foi membro do Partido Comunista? Eu estou elaborando a minha resposta do único modo como qualquer cidadão americano pode formular sua resposta a essa pergunta, que invade, sem dúvida, sua privacidade. Você se recusa a responder essa pergunta, é isso? Eu falei para o senhor que mostrarei minhas crenças, minhas afiliações e tudo mais para o povo americano. E todos saberão de que lado estou. Eu quero que o senhor responda a pergunta que foi feita, por gentileza. Só responda a pergunta, por favor. Eu lutarei pela declaração dos direitos dos Estados Unidos e é isso. As testemunhas se tornaram conhecidas como os 10 de Hollywood e pagaram um preço alto. Elas ficaram na lista negra dos produtores e até mesmo presas durante um ano. Mas alguns astros se pronunciaram. Dentre eles estavam Humphrey Bogart e Lauren Bacall, que foram a Washington para protestar o tratamento dos 10 de Hollywood. Outra vítima foi um dos grandes de Hollywood, Charlie Chaplin. Nascido no Reino Unido, ele nunca se tornou cidadão norte-americano. Então, um membro do comitê queria deportá-lo. Chaplin enviou ao comitê um telegrama dizendo: "Eu não sou comunista. Eu sou um ferrenho pacifista." O comitê recuou. Mas o FBI continuou a investigá-lo. Em 1952, aos 63 anos, Chaplin foi para a Inglaterra pela primeira vez em 21 anos, para a estreia de Luzes da Ribalta. Enquanto sua terra natal o recebia de braços abertos, seu país adotivo procurava algum meio de bloquear a sua reentrada. Insultado pela situação, demoraria 20 anos para o homem que criou um dos personagens mais icônicos do cinema voltar para os Estados Unidos. Era o fim de uma era. De volta a Hollywood,
o controle que os estúdios tinham sobre a indústria do entretenimento em breve enfrentaria uma nova e até mesmo mais assustadora ameaça. 1953. Um dos pais fundadores de Hollywood, o chefe do estúdio Paramount, Adolph Zukor, comemorou seu aniversário de 80 anos e acrescentou a marca da sua mão na calçada do Grauman's Chinese Theater. Zukor reinou durante 50 anos no topo do sistema de estúdios hollywoodianos. Mas o poder absoluto que fazia o estúdio ser tão lucrativo havia acabado. Em 1948, a Suprema Corte determinou que as empresas que fazem filmes não podem mais ser proprietárias das salas de cinema também. A Paramount e os outros estúdios tiveram de vender suas cadeias de salas de cinema. Como o monopólio foi quebrado, eles perderam o público mínimo com quem contavam. Pela primeira vez em décadas, os estúdios tinham competição. Esta é a NBC, a National Broadcasting Company. A televisão, que havia acabado de chegar, viu uma oportunidade de ouro. Quando as famílias e baby boomers se mudaram para os bairros residenciais, ir ao cinema ficou mais difícil e mais caro. Em meados de 1950, metade dos norte-americanos tinham aparelho de TV. E o público frequentador de cinema diminuiu pela metade desde o final da guerra. Então os estúdios de Hollywood entenderam que, se não se pode vencê-los, junte-se a eles. Quando a televisão mudou seu enfoque de notícias para entretenimento, Hollywood se tornou seu maior produtor. Agora sim. Atores e atrizes como Lucille Ball migraram devagar para a telinha. Oi. I Love Lucy se tornou o programa televisivo mais popular da história, com 40 milhões de espectadores por semana. É verdade, eu estou contente por estarmos aqui desde manhã. Hollywood agora procurava um novo público para os seus filmes. Atraindo uma população crescente de adolescentes, com dinheiro para gastar, Hollywood lançou uma nova geração de atores como Marlon Brando e James Dean. Visto aqui no set do filme Juventude Transviada de 1955, Dean era um verdadeiro rebelde tanto na tela quanto fora dela. Desejando sempre manter uma imagem limpa, a Warner Brothers recrutou James Dean para fazer um anúncio de serviço público. Espera aí, Jimmy. Mais uma pergunta. Você tem algum conselho especial para os jovens motoristas? Dirijam com cuidado. A vida que vocês podem salvar pode ser a minha, entendeu? Algumas semanas depois, ele morreu em um acidente de carro aos 24 anos. Hollywood também comercializou seu glamour além das fronteiras do território americano. Modelo e sex symbol Marilyn Monroe foi a atriz mais famosa do mundo. Em uma viagem a Londres em 1956, a nova rainha de Hollywood se encontrou com a nova rainha da Inglaterra, na estreia do filme A Batalha do Rio da Prata. Ela fez uma saudação muito diferente para a realeza americana, na festa para a arrecadação de fundos de 1962, cumprimentando John Kennedy. Happy birthday, Mr. President. Happy birthday to you. Muito obrigada! Muito Hollywood obrigada! ainda criava os astros e estrelas mais resplandecentes do mundo. Obrigado. Mas a competição por audiência nunca melhorou. Então os estúdios ofereceram novas experiências únicas. Setembro de 1952. Noite de estreia do documentário Isto é Cinerama. Astros como John Crawford, Rock Hudson e John Wayne compareceram para ver o filme que estreou uma nova tecnologia, widescreen. Uma tela curva e 3 projetores sincronizados
deixaram os espectadores no centro da ação, como nesta cena da montanha-russa. Em 1953, Marilyn Monroe apareceu em Como Agarrar um Milionário, o primeiro filme gravado em CinemaScope e exibido em telas panorâmicas ainda mais largas. Tirando proveito do sucesso desta tecnologia, os estúdios de Hollywood alcançaram valores de produção que a TV não conseguia acompanhar. Construídos sobre o alicerce dos épicos anteriores, como O Nascimento de uma Nação e O Vento Levou, os filmes de sucesso dos estúdios eram maiores e mais caros do que nunca. O épico bíblico de Cecil DeMille, Os 10 Mandamentos, foi gravado no Egito. 1.600 artesãos construíram o set. E DeMille usou 12.000 figurantes. Custou o recorde de 13 milhões de dólares. Mas valeu o investimento, pois rendeu quase 10 vezes mais que os custos de produção. Pouco mais de 122 milhões de dólares. Tornando-se o filme lançado mais rentável da Paramount. Sua estreia em Nova York foi o acontecimento do ano. O rei dos espetáculos glamourosos, que é a assinatura de Hollywood. A capacidade da fábrica de sonhos de se reinventar constantemente, do cinema mudo para o falado, da guerra para a paz, garante a sua sobrevivência. A mágica que é Hollywood dominará a cultura americana enquanto atrair o público.